Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinham 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Vamos para o Novo Testamento? Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Nós sabemos, queridos, que Uzias, esse rei mencionado aqui nas Escrituras, nessa passagem que nós lemos, foi um rei muito amado por seu povo. O reinado de Uzias foi um reino muito próspero. Você vai encontrar, na época que este rei estava no trono, aquela nação bem organizada, o exército bem fortalecido, um tempo de muita prosperidade aconteceu debaixo da autoridade do reinado do rei Uzias. Mas por detrás, ou por debaixo de toda essa roupagem elegante, luxuosa, porque o reino de Uzias foi muito marcado por um tempo de luxo, nós vamos encontrar um tempo de intensa decadência espiritual. O povo estava espiritualmente decadente. Havia muito pecado na nação, naquele povo. Havia um povo que estava moralmente comprometido, estava vendido aos pecados. Por fora parecia que estava tudo muito organizado, mas por dentro as coisas não estavam lá daquela forma. E assim, nesse tempo, Uzias, ele é acometido de lepra, e no ano 746 a.C. ele morre. E ele deixa o trono vazio. Então aquele povo chorou a morte daquele rei. Isaías, o profeta, se lamentou. Esse profeta que tinha uma grande aproximação com o rei, que tinha uma grande amizade com o rei Uzias, ele se lamentou, chorou. Ele entrou num estado de profunda tristeza, assim como a nação, após a morte do rei, ao olhar para o trono e perceber que o trono estava desocupado ou vazio. Algo morreu dentro de Isaías quando ele perde, quando o trono agora está desocupado. Então ele vai ao templo orar, ele vai buscar a presença do Senhor. Esse profeta nobre, refinado, era um homem muito culto, um homem estudioso da palavra de Deus. Ele sobe para o templo do Senhor e ali ele começa a orar. E nesse tempo de intercessão, os céus se abrem, os olhos do profeta são abertos e ele vê o trono do Altíssimo, um trono ocupado, um trono firmado, um trono estabelecido. E nesse trono, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E eu quero lembrar, queridos, a você, que existe algo aqui físico na terra que nós, muitas das vezes, podemos tomar por exemplo e entendimento de que um rei só assenta no trono quando outro rei morre. Nós nos lembramos recentemente de que isso aconteceu ali, né, na Inglaterra. Você se lembra muito bem disso. Mas um rei só ocupa o trono quando esse trono está livre.
ele não pode se assentar no trono enquanto há outro rei assentado nesse trono. Guarde muito bem isso, um rei só senta no trono quando o outro morre. Por quê? Porque o trono precisa estar desocupado. Então este rei agora ele é coroado, ele é entronizado e somente um reinado inicia. Somente um reinado, um governo inicia. E um rei que tem um reino, ele é alguém que lidera. O reino, ele tem limites próprios, ele tem uma limitação, ele tem uma linha de influência, uma jurisdição, vamos pensar dessa forma. Um reino, ele está debaixo de uma liderança. E quando nós pensamos em liderança, eu estou falando de um governo, de uma palavra, de leis estabelecidas. Um reino também, ele marcha debaixo de uma bandeira, de uma insígnia, debaixo de um estandarte. Nós podemos pensar em bandeira como um destino. Mas um rei também, com o seu reino, possui muitos inimigos. Inimigos que estão de olho nesse reino e que podem e vão certamente apontar as suas armas e vão atacar em algum momento. Então, se o rei está no trono, existe um governo que rege, que orienta. Ali existem súditos que servem com reverência e piedade, conforme nós lemos em Hebreus. Não de qualquer forma. E existe também súditos que se movem contra os inimigos, enfrentando os inimigos com as armas da milícia do reino. As armas disponibilizadas por aquele rei que está no trono. Entenda isso. Existe um rei, ele está no trono, ele está reinando sobre nós. Ele está governando a nossa vida. E debaixo deste reinado, estes súditos servem. Eles servem, não de qualquer forma, mas com reverência e piedade, o Rei dos Reis que está assentado neste trono. Mas também eles enfrentam inimigos com as armas do reino, usando as estratégias do rei. E, queridos, algo também maravilhoso é o fato de que os súditos, eleitos como embaixadores deste rei, eles são enviados para representação, influência e autoridade. Isso significa o nosso envio, a nossa missão, de que nós somos, nessa terra, embaixadores do Cristo, embaixadores deste reino, representantes deste reino eterno, este reino que nós lemos aqui, que é um reino inabalável, é um reino inabalável. Dentro deste entendimento, nós estamos olhando para o Antigo Testamento, e depois eu quero que nós vamos abrir uma outra visão do Novo Testamento, e você vai precisar olhar para Isaías e olhar para Atos dos Apóstolos. Olhar para o profeta ali no templo, que ele agora está diante deste trono exposto, e para a igreja apostólica de Cristo Jesus, nos primórdios, logo ali, quando o Senhor Deus deu as instruções e foi assunto ao céu. E ele subiu e foi entronizado, e ocupou o seu lugar ali no trono. Isaías está assim, algo dentro dele morreu. Antes, ele era este profeta, que olhava e via o trono está ocupado, Uzias está no trono, algo carnal está no trono, um homem de carne, um homem falho. Houve um tempo que Uzias cismou de entrar ali no santuário e atropelar os ofícios. Ele agora usurpa, ele quer para ele a glória que era denominada para outro, ele queria vestir a roupa que era de outro, vamos falar assim. Então o ofício que era do sacerdote, Uzias quer para ele. E nesse momento, ao se apropriar de algo que não era dele, que não era designado para ele, Uzias ficou leproso. E esse rei então, agora, ele está contaminado. Entenda você. Isaías estava constantemente olhando para esse trono, com esse tipo de gente ali, com esse tipo de governo, com essa presença carnal assentada e ocupando esse trono. Só que agora morreu. O trono está vazio, e o trono reclama um outro rei. É necessário que um rei se apresente para reinar. Por quê? Porque um trono está desocupado. E agora, somente quando um trono está livre, outro rei pode subir a escadaria e ser coroado, glorificado e entronizado. Dentro deste símbolo, dentro dessa perspectiva, deste rei e desse reino, um reino com limites, um reino com liderança, um reino com leis próprias, com a palavra, o rei que tem a sua bandeira e que tem muitos inimigos, nós entendemos
que Isaías, ele conhecia uma religião, Isaías conhecia a palavra, ele conhecia a letra, ele conhecia os pergaminhos. Até aqui, Isaías se relaciona com Deus no campo da religião, no campo do entendimento, somente naquilo que é humano, naquilo que é natural. Por quê? Porque algo carnal estava no trono dele. Tinha algo de carne ali dentro do trono, do coração do profeta. Ele ainda não tinha sido enviado, ele ainda não tinha sido comissionado, porque o grande comissionamento de Isaías se dá nesse ambiente profético, vamos dizer assim. E logo a mais eu quero explorar esse termo com você. Quando você olha isso aqui, um outro rei ocupava o trono do coração, mas Uzias morre, ele morre. E agora, no momento da morte deste rei carnal, os olhos do profeta são abertos, e ele vê o Senhor entronizado, assentado sobre um alto e sublime trono, reinando glorioso, com toda a sua glória. Queridos, esta visão impactou tanto a vida do profeta, que nesse momento ele se prostrou, ele se curvou, ele caiu de frente ao trono, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e as minhas companhias não são as melhores, eu faço habitação no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus das batalhas, o Deus que tem uma espada em suas mãos. E agora Isaías está ali caído, prostrado em arrependimento, um homem de lábios contaminados. E aqui nesse ponto, queridos, eu quero que você pare essa visão, onde Isaías está com a cara assim, prostrada no chão, reconhecendo, olhando para dentro dele, das suas incapacidades. E nós vamos lá para o Novo Testamento. E você se lembra de João o Batista? Quando João surge no deserto da Judéia, ele começa a pregar o arrependimento. Nós precisamos passar nesse ponto primeiro, de arrependimento. Quando João começa a pregar, ele está falando: arrependei-vos, é chegado o reino. Arrependei-vos, é chegado o reino. Um reino que tem leis, um reino que tem liderança, um reino que tem um governo eterno, um reino que tem uma bandeira poderosa, um reino que vai vencer com todo o seu poder e glória muitos inimigos. E assim João está pregando: arrependei-vos, se prepare, o reino está próximo. Só que o batismo de João, ele está levando as pessoas a olhar para algo visível, algo natural. Ele leva as pessoas a olhar para fora. Quando João está batizando as pessoas lá no rio, ele está levando as pessoas a olhar para suas limitações, para suas podridões. Por isso, é interessante que todo o símbolo, ele é alinhado. Você tem um batizador, que é um homem de carne, João, o Batista, vestido de peles de carneiro, com a sua vida excêntrica, peculiar. E ele está batizando, né, o elemento batizador é a água. É água, é algo visível. Havia ali um rio, e ele imergia as pessoas em algo que era visível, algo que é natural. Então nós temos um homem de carne, natural, e um elemento aqui para a imersão, que é a água. Mas então, enquanto João está falando: arrependei-vos, é chegado um novo reinado, Jesus vem caminhando. E aí João fala: eu não sou digno de desatar as sandálias, de desamarrar as sandálias dos seus pés. Ele é o rei, ele vem trazendo consigo o reino dos céus. E Jesus agora chega, queridos, e Jesus traz consigo o seu batismo. E agora o batizador desse novo batismo é o próprio Cristo, aleluia. E ele vai batizar a sua igreja, os seus súditos. Os súditos de um novo reino são batizados agora por este batizador, o Rei dos Reis, num elemento que não é visível, que é o fogo, que é místico aqui nesse sentido. Então ele vai passar a sua igreja pelo fogo, ele vai refinar a sua igreja nas chamas. E é interessante, queridos, por quê? Porque assim o batismo de João está fazendo com que as pessoas se arrependessem, olhassem para as coisas que precisavam ser alinhadas, aquilo que estava fora, aquilo que é incapacidade, aquilo que é limitação. Mas agora Jesus está imergindo a igreja no fogo e capacitando a igreja a olhar para aquilo que já foi feito antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro disse: eis-me aqui.
quando o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo e se deu como oferta em prol da igreja de Cristo Jesus. Então aqui Jesus está, nesse batismo, o batismo de Jesus está nos chamando a olhar para aquilo que já foi feito, para aquilo que está pronto, para essa constituição, e Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Nesse sentido, aqui é algo totalmente espiritual, sobrenatural, inabalável. Por isso a igreja de Cristo Jesus, ela é imbatível. Por isso a igreja de Cristo Jesus, ela caminha debaixo de algo que é sobrenatural e não de coisas visíveis, não de coisa que você pode mensurar como água, mas nós caminhamos batizados no fogo, nós caminhamos imersos no fogo, aleluia. Então nós temos esses dois batismos, e Jesus entra nas águas, ele cumpre as escrituras, e após ser batizado, ele é enviado para a sua missão. Ele prega durante aquele período, você conhece a história, ele cumpre todas as coisas, ele é crucificado, ele ressuscita e ele sobe aos céus. Ele se assenta no trono. E pelo seu sangue, agora ele reivindica todas as almas. Ele reivindica para si esse reino. E ele não somente reivindica para si esse reino, mas ele se assenta soberano para reinar nesse trono. Um trono que é dele por direito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Ele é o rei da glória. É dele por direito. E assim Jesus está reinando. Mas você percebe o tempo histórico e você vê que Jesus subiu, cumpriu todas as coisas, comprou para si povos de toda língua, tribo, raça e nação, mas aqui na terra a coisa continua do mesmo jeito. Os romanos estão lá, escravizando as pessoas. Os discípulos estavam lá, a igreja do Senhor, e de repente o Judas suicida, e os discípulos estão ali, e vão escolher agora um novo membro para a equipe apostólica, e agora eles começam entre si ali a discutir, a confabular, e eles falam, não, vamos lançar sorte. Queridos, esse é o povo que acompanhou 3 anos Jesus Cristo, esses são os discípulos que ficaram 3 anos atrás do Cristo, e então nós vamos escolher um novo membro da equipe apostólica. Vamos lançar sorte, para saber aonde a sorte vai nos levar. Muito diferente daquilo que acontece depois do Pentecostes, quando você vê, através da orientação do Espírito Santo, onde Paulo está elegendo os presbíteros da igreja de Cristo Jesus, através de orientação e de imposição de mãos, e de imersão na realidade do fogo, que capacita, que enche e que envia. Então esse é o tipo de pessoa que está aqui na terra. Ainda faltava algo acontecer, embora Jesus já estivesse ali no trono, reinando. Queridos, o que está faltando aqui? Faltava ainda cumprir a promessa que Jesus tinha empenhado ali aos seus discípulos. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei da parte do Pai um Consolador. Queridos, faltava um selo que viesse de cima para baixo e que selasse a igreja. Que selasse a igreja como propriedade particular do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado sobre a igreja. E é agora que nós precisamos ir para o cenáculo. E nós vamos ver os discípulos ali 10 dias orando e buscando e clamando, orando, clamando, buscando, intercedendo. E eles falam, não, esse negócio não dá para viver na esfera do natural. Não tem condição. Cristão não foi estabelecido, filho de Deus não pode viver na esfera do natural. Nós fomos ungidos para caminhar debaixo de unção sobrenatural. Aleluia. Nós nos movemos debaixo de uma perspectiva que não é humana. Aleluia. E assim, queridos, eles vão para o cenáculo e eles começam a orar, e eles começam a examinar as escrituras, se relacionando com as escrituras, e assim, queridos, eles vão orando e buscando, porque até aqui eles também conheciam somente uma religião, mas agora eles queriam ter um relacionamento profundo com esse Deus do fogo. E Atos capítulo 2, a palavra de Deus, ela nos diz, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo, Atos capítulo 2, um texto muito conhecido, do versículo 1 até o 4,
A palavra de Deus diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles, línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E passaram a falar em outras línguas, segundo ou conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, o verbo é muito claro. As línguas de fogo visíveis vieram. Quando fala línguas de fogo, é chamas, labaredas. Aquilo foi uma manifestação espiritual que aconteceu ali naquele momento do Espírito Santo. Ou seja, o fogo foi uma chama acesa em cima de cada cabeça. Aquilo veio do céu. E aquilo pousou. E pousar é permanecer. Pousar é permanecer. Entenda isso. Quando você vê um avião e o avião ele pousa, olha aqui para mim. Quando o avião ele vem e ele pousa, ele então faz aquela conversão e ali ele se estabelece. Ali ele permanece. E nesse sentido, queridos, as línguas de fogo vieram e pousaram, elas permaneceram. Elas vieram para ficar. Elas não foram passageiras. E ali houve um batismo de fogo naquela igreja, a igreja apostólica. E de um lado nós temos a figura de Isaías curvado e rendido. Uma brasa viva agora é tirada e vinda do alto para baixo. E ela então toca a boca do profeta. E do outro lado, nós temos o povo apostólico, curvado em oração, e línguas de fogo, vindo de cima para baixo, selando a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! E queridos, antes do fogo, quem era Isaías? Antes do fogo, quem era esse homem? Um homem culto, um homem estudado, sim, mas um homem que passou anos se relacionando com religião, mas um pequeno instante em contato com aquela brasa mudou a vida de Isaías totalmente e superou anos em que ele ficou debruçado em cima daquela vida de religiosidade. Por outro lado, você tem discípulos que por 3 anos ficaram ali atrás de Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu vou contigo até a morte, mas dali a pouco estava negando. Senhor, eu levanto os meus sapatos para ir, mas quando se chega na frente de samaritano, fala: mata que esse povo não pertence, derrama fogo do céu. Então eles se negaram a entregar aquilo que Deus tinha colocado no coração deles e compartilhar com os samaritanos. Esses eram os discípulos. Mas queridos, a igreja de Cristo Jesus, ela é uma coisa depois de ser imersa no fogo. Isaías foi outro depois que o fogo tocou os lábios do profeta. Eu digo a vocês, Filadélfia, você precisa ser exposto ao fogo, você precisa ser tocado pelo fogo, você precisa desse batismo do Espírito de Deus, a qual Jesus é o batizador, e o elemento que refina a igreja é o fogo, é o fogo. Um pouquinho logo ali, nós encontramos Estevão. Ele está dando a sua vida pelo reino, ele está vivendo, queridos, debaixo das leis do reino. Acha que esse homem reclamou? Acha que esse diácono aqui reclamou, queridos? Não. Ele era um dos membros do diaconato daquela época. E Estevão agora ele é injuriado, ele é caluniado, levantaram contra ele falso testemunho, e ele é levado para ser apedrejado. Ele foi despido. E enquanto ele estava ali sendo apedrejado, aquelas pedras, querido, tirando parte do corpo daquele homem, ele orava. Ele abençoava aqueles que falaram mal dele. Ele abençoava aqueles que o perseguiu, aqueles que estavam o apedrejando. Ah, queridos, para esse homem que passou pelo fogo, com essas características de reino impregnado dentro dele, agora ele levanta os seus olhos e diz: eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos e o trono, mas o rei não está assentado, ele está de pé para me receber. Aleluia. Esse é o povo do reino. Esse é o povo do reino, queridos.
Esse é o tipo de vida que Deus ele tem para nós. Quando o fogo desce, nós temos consciência de filho. Quando o fogo desce, nós somos ativados no nosso propósito. E é por isso que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E os discípulos se levantam com autoridade, o fogo vem, a consciência de que tudo já foi feito, tudo está pronto, agora nós somos enviados. É um novo povo, é um novo tipo de raça, é um novo tipo de gente, enviado nessa terra para servir ao Senhor. E Hebreus nos aponta o modo. De que maneira? Com reverência, com piedade, de maneira agradável. Queridos, isso é o que Deus tem para a sua vida. Que você seja batizado, refinado no batismo que Cristo veio trazer a essa terra. Porque Deus deseja algo para essa igreja, Deus está nivelando essa igreja para cima. Primeiro passe pelo caminho do arrependimento, mas não se limite aí, avance, avance, queridos, porque Deus deseja refinar o teu coração, para que você venha a servir com reverência, com piedade, de maneira agradável, se tornando a nova humanidade de Deus. A nova humanidade de Deus. Aleluia. O Rei Jesus está no trono e o novo governo já iniciou. Se curve diante dele e aumente, queridos, o seu combustível. Como que nós aumentamos o combustível? Palavra, oração e intensidade. Aumente o seu combustível e entre num estilo de vida sobrenatural, porque o Rei está no trono. O fogo vem do alto, mas você precisa ter lenha para queimar.